A História da Literatura Ocidental, por Otto Maria Carpo. Hoje leremos a parte da obra dedicada à literatura patrística, que se encontram descritas das páginas 133 a 135. A obra que estou lendo refere-se à edição do Senado Federal. História da Literatura Ocidental, volume 1, parte 1, A Herança, capítulo 3, O Cristianismo e o Mundo. As obras dos escritores cristãos do século V, que foi o século da grande catástrofe, estão cheias de lamentações sobre a situação do mundo mediterrâneo. As cidades estão destruídas, desertos os campos, foram depostas as autoridades, vazias estão as escolas. A cultura das letras, dirá o bispo historiógrafo Gregório de Tours, abre aspas, agoniza, ou antes, desaparece nas cidades de Gália. No meio de atos bons ou ruins, quando a ferocidade das nações e o furor dos reis estão desencadeados, quando a igreja é atacada pelos heréticos e defendida pelos fiéis, e quando a fé cristã, ardente em muitos corações, enfraquece em outros, quando as instituições religiosas são saqueadas pelos perversos. Então não se encontrou nenhum homem de letras para descrever esses acontecimentos, nem em prosa, nem em verso. E muitos dizem, gemendo, ai do nosso tempo, porque o estudo das letras desaparece entre nós, e ninguém é capaz de descrever as coisas desta época. Fecha aspas. Santo Agostinho construirá uma filosofia da história para provar que a catástrofe do mundo não é um ato de injustiça divina e, pelo contrário, obedece aos planos superiores da providência. O seu discípulo, Orósio, pretenderá demonstrar que toda a história humana, já antes do advento do cristianismo, é um campo de batalha, destruição, crimes e horrores de toda a espécie. Salviano já admitirá que o cristianismo não conseguiu muita coisa para melhorar o mundo e que a decadência é irremediável, a catástrofe completa e merecida. Os escritores cristãos que se exprimiram assim fizeram o papel do advocatus diaboli. Revelaram a decadência dos últimos pagãos, os artifícios de um Claudiano, o vazio espiritual de um Símaco. Tudo o que estes tinham a perder era uma linguagem literária sem conteúdo. Mas havia outros espíritos capazes de descrever as coisas desta época, porque neles um novo conteúdo enchera as formas gramaticais da velha língua. Eram eles mesmos aqueles escritores cristãos. É verdade que o Ocidente teve de experimentar uma catástrofe, uma interrupção quase total de todas as atividades espirituais. Mas essa catástrofe veio alguns séculos depois. Um observador imparcial, não perturbado pela nostalgia convencional do paganismo alegre, nem pela mentalidade apocalíptica dos escritores eclesiásticos, admitirá a existência de uma notável atividade literária nos séculos do cristianismo vitorioso e da invasão dos bárbaros, de uma literatura rica, embora não grande, que contou com personalidades tão extraordinárias como Jerônimo e Agostinho, que criaram formas inteiramente novas de expressão literária nos hinos da igreja e que criaram, enfim, uma das maiores obras, das mais permanentes da literatura universal de todos os tempos, a liturgia romana. Apenas não é por um acaso histórico que esta literatura está escrita nas línguas antigas. É mesmo literatura antiga, a do cristianismo primitivo, e neste sentido é tão exótica como a pagã. A mentalidade cristã dos primeiros séculos percorreu três fases distintas, coordenadas como uma evolução dialética. No período das catacumbas, o espírito cristão é de uma introversão tão completa que a expressão se torna silêncio. Adivinhamos esse estado de almas nas inscrições lacônicas e, contudo, eloquentes dos túmulos nas catacumbas. E, com eloquência maior, no silêncio das grandes basílicas romanas, como São Paulo fore Lemura. A segunda fase é a do encontro do cristianismo com o mundo, a literatura patrística. A terceira fase, após a queda definitiva do império, é o novo ensimismamento. O cristianismo se retira para dentro dos muros da igreja para encontrar aí a sua expressão genuína, os hinos e a liturgia. O encontro com o mundo pagão estava preparado pelos padres da igreja oriental. Lá no Oriente,
O compromisso deu origem a uma nova literatura independente que não pertence ao mundo ocidental, a literatura bizantina. No Ocidente, criou-se uma literatura de transição com determinados objetivos de apologia dogmática e historiografia eclesiástica, a literatura patrística.